ela não deu à luz um filho, a quem o pôs o nome de Jesus. Nós falamos domingo passado, inclusive foi uma pergunta que foi feita. Jesus, a pessoa bendita do Filho, foi colocado naquele ventre. O Espírito Santo fez isso numa mulher virgem. E aquela mulher agora carrega no seu ventre o Filho de Deus. E as informações foram todas direcionadas, ele será chamado de Jesus. E ela, admirada, tinha agora também um noivo, um comprometido com ela, admirados. Afinal de contas, eles não tiveram relações. Aquela criança não teve uma fecundação como nós conhecemos, mas uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Há uma resposta que nós até ouvimos, o teólogo Wayne Grudem diz que ele não tinha, por meio da descendência de José, a natureza pecaminosa transmitida. Afinal de contas, foi pelo Espírito Santo. E todos nós recebemos a herança do pecado pelo pai e pela mãe. Mas isso não explica totalmente, porque pela Maria, como é que faz? Aí foi uma ação que poderosa do Senhor, em colocar naquele ventre Jesus, a pessoa bendita do Cordeiro, a pessoa que é a nossa salvação, Cristo Jesus, naquele ventre, sendo concebido de maneira miraculosa e preservado de qualquer pecado transmitido pela Maria. A resposta da Igreja Católica Romana aponta que Maria era sem pecado. Vocês já viram essa resposta? Também não explica. Porque se ela era sem pecado, como é que a mãe dela concebeu ela? Você vai tendo um efeito dominó. O que aconteceu foi que o Espírito de Deus preservou naquele ventre a contaminação da natureza pecaminosa sobre Jesus. Então Jesus agora vai assumir forma humana, e nós chamamos Jesus, a pessoa bendita do mediador. Ele tem duas naturezas, ele é Deus e ele também é homem. Lucas 1:34, Maria pergunta, como é que pode isso? E o anjo responde, o poder do Espírito te envolverá, vai acontecer algo poderoso, sobrenatural, uma ação miraculosa, e você vai gerar. Essa criança vai ser concebida por você, gerada pelo Espírito Santo, de maneira que ele será, de fato, a pessoa do Filho, assumindo forma humana. E Jesus viveu a gestação ali, mês após mês, né? Maria não teve o momento tão feliz que é o papai ouvir o coraçãozinho, né? Os papais ficam todos, pelo menos eu que fui o primeiro marinheiro de primeira viagem, eu fiquei muito admirado. Quando você ouve o coração aí que você derrete. Você fala, tem, além de tudo, um coraçãozinho batendo ali, tum-tum, que é muita graça, muito cuidado de Deus naquele ventre. Não teve, mas chegou, né? Sabia que quem estava sustentando era o Todo-Poderoso, o Senhor Deus. E então nós temos a pessoa do mediador. Perceba que essa palavra, ela tem que ser utilizada todas as vezes que nós pensamos em Cristo. O correto seria a pessoa do mediador. Nós falamos Jesus porque nós entendemos isso, mas isso tem que ficar claro. A pessoa do mediador, porque nós necessitávamos de alguém fazer a mediação entre nós e Deus. E qual o plano maravilhoso que Deus estabeleceu? Enviar seu Filho. Abra sua Bíblia rapidamente em Efésios, só para você visualizar isso. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus o quê? Qual é essa palavra aí? Deus se refere a quem aí? Tem muitas vezes que Deus pode se referir à Trindade toda, pode se referir agora aqui exclusivamente a uma pessoa da Trindade. Quem é? Você perceba um detalhe, olha só porque é Deus Pai. Você vai ver a Trindade agindo nesse plano de salvação do homem. A ação de mediar por meio da pessoa do Filho não foi, digamos assim, feito de qualquer maneira. Foi um plano eterno. Foi feito na eternidade esse projeto. E Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha só, verso ainda 4. Em amor nos predestinou, agora 5, para sermos adotados como seus filhos, por meio, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da sua glória. Olha só, a expressão aqui, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 7, agora leia comigo bem forte. Nele quem? Jesus Cristo. Nele, olha só, está falando a respeito de Cristo. Nele temos Deus nos elegeu, o Filho nos redimiu. Deus preparou e chamou os seus. Quem veio executar a obra de salvação? Quem assumiu a forma humana? A pessoa bendita de Jesus, o Filho. Verso de número 7. Nele temos a redenção pelo seu... Quem que derramou o sangue? Não foi a pessoa do Filho? Agora, com o nome Jesus, é ele que derramou o seu sangue, de maneira que, olha só, de modo que a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido. Crido em quem? Crido em quê? Na obra realizada por Jesus. Qual que é a obra de Jesus? Essa é uma boa pergunta para nós que estamos estudando a respeito da mediação. Qual é a obra de Jesus? Como é que é? E ao terceiro dia, ele narrou toda a obra de salvação que nós chamamos estado de, a não ser a ressurreição, mas nascer, viver entre os homens. Nós estamos falando a respeito da segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, que ele é da mesma substância que o Pai, ele não é diferente do Pai. Nós estamos falando que a obra de salvação foi Jesus abrir mão da sua glória e assumir a forma humana, sendo humilhado. Ele se humilha assumindo a forma humana, mas ele fez isso com um propósito, para que a sua obra fosse vista. Afinal de contas, ele foi pendurado no madeiro, ele foi humilhado publicamente, e ele ficou pendurado naquela cruz e morre naquela cruz. Ali ele vai consumar
a obra de salvação na etapa da humilhação. Ele foi humilhado, ele sofreu as angústias, eu falei domingo passado, as angrúrias da alma. Mas no terceiro dia, ele ressurge dos mortos. A palavra do Senhor diz: quem crê nessa obra, perceba que a obra não é só a cruz, começa na sua encarnação. A encarnação de Jesus faz parte da obra salvadora. Ele podia ter chegado aqui com 30 anos? Não, não podia. Qual pé? Qual condição de explicar a história? Não tem pé nem cabeça. Mas ele assumiu forma humana, precisava ser descendente. Foi prometido um descendente de quem? De Davi. Ele é descendente da mãe e do pai, por meio de Davi. Mas pastor, do pai ele não tinha pai. Ué, na terra ele não tinha um padrasto? Eu tenho falado de vez em quando algumas expressões que é popular. Tem padrasto que é melhor que pai. É ou não é? Está cheio aí. Mas olha que interessante. Jesus, de modo que ele é descendente de Davi, de modo que José e Maria são descendentes de Davi, cumpre a profecia. Ele teve história de início, meio e fim nessa terra, para que você cresça nessa obra. Então perceba, o que nós estamos estudando hoje sobre a encarnação de Jesus, ela é fundamental, ela é basilar para você entender o que Cristo fez. E olha só, então Deus, o Pai, elege, a pessoa do Filho redime. Quem morre na cruz é a pessoa de Cristo, Jesus. E quem aplica na sua vida esse entendimento dessa obra? Vem para a palavra, olha lá. Verso 13. Tendo nele também crido, receber o quê? Verso 13, 1:13 de Efésios. Tendo, vocês encontraram aí? O evangelho da salvação, tendo nele também crido, receber o quê? O selo do Espírito Santo. O que é essa palavra? Essa palavra representa, aponta para a pessoa do Espírito Santo. Ele é o selo. Tem uma música que fala assim, ó, vocês já ouviram ela? Eu tenho a marca da promessa, já ouviram? Errada teologicamente. Já ouviu demais, né, Débora? Dando risada aí, né? Eu também já ouvi, falei, não, tem uma coisa errada. E de fato, uma vez um pastor disse, eu falei, realmente, fazia todo sentido. Você tem a marca da promessa? Não, você não tem a marca, você tem a promessa toda em você. Você não tem só a marca. O Espírito Santo está sobre nós, Ele é o penhor, Ele é o carimbo, Ele é a chancela, Ele é o selo. A ideia de selo é quando uma carta era feita, era pegado um sinete, passava o sinete, mão direita do rei, né, derretia na cera e colocava lacrando uma correspondência. O Espírito Santo sobre a sua vida não é uma ação que vem e vai, ele vem sobre a sua vida e te sela. O selo ele agora é presente sobre a sua vida. Quando Cristo observa a sua igreja, ele vê o Espírito Santo presente na sua vida. E não é, eu pequei, ele vai embora. Não, ele é um selo permanente. Nós fazemos o que com o Espírito Santo quando pecamos? Entristecemos, mas jamais perdemos, porque nós fomos selados com a presença do Espírito Santo. Perceba a relação que alguns chamam de aliança da redenção. Eu não quero complicar, porque nós falamos a respeito da aliança das obras e da aliança da graça. Faz parte desse processo da aliança da graça. No seu plano de salvação, o Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo faz com que você seja convencido, seja totalmente rendido à obra que Cristo realizou e o plano de amor que Deus estabeleceu. Bonito isso, né? Para crente, você fala, nossa, que Deus trino, que me ama e se envolveu na minha salvação, minha casa e a igreja do Senhor.
Muito bem, voltando então lá agora, você vai abrir em Hebreus. Nós vamos destacar um ponto aqui hoje, bastante intrigante, que nós tivemos a dádiva do Senhor, e faz todo o sentido da importância da humanidade de Jesus. Hebreus 2. Dois 14. Olha só, diz assim a palavra do Senhor: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Está falando sobre o quê? Sobre a natureza terrena, humana. Ele teve que nascer como uma criança, ele teve que nascer como homem. Ele não tinha, Jesus tinha corpo antes da encarnação? Não, ele assumiu a forma humana e agora ele tem a natureza humana. Verso ainda 14, para que por sua morte, presta atenção, destruíste aquele que tem o poder da morte. Como é que está na sua Bíblia aí? A saber quem? O diabo. Olha só, talvez você nunca pensou nesse aspecto tão importante, a humanidade de Cristo. Por que precisava Jesus assumir a forma humana? Precisava, por quê? Porque o Adão foi derrotado com a sua natureza humana. Foi ou não foi? A serpente falou com um homem, com uma mulher, com um ser humano. A gente fala assim, não foi com a mulher que foi a primeira, porque Adão é quem? O cabeça. Ele é o representante. A Eva é representada por Adão. Agora note, verso ainda 15. Ainda no 14 diz assim: para que aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O que o diabo fez lá em Adão, no Éden? Ele não foi aquele que saiu vitorioso por arruinar, por meio de uma proposta enganosa. Ele não colocou todo o homem de maneira agora que todos os seres humanos, eles são passíveis de condenação, porque o salário do pecado é literalmente aquela gargalhada maligna. Foi o que aconteceu naquele episódio lá no Éden. Olha só o que a palavra do Senhor diz, verso 15, verso 15, perdão, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, nós temos em Adão alguém que foi arruinado, ele foi derrotado por meio da serpente. Quem é a serpente? Satanás. E você vai ter agora em Satanás aquele que tem um adjetivo, uma característica: ele é o acusador, ele acusa. É uma marca do diabo. Você quer ver isso mais claro? Abre a sua Bíblia aí em Jó. Jó capítulo 1. A partir do verso 1 aí, verso 6, perdão. Vamos já. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio o quê? Não é impressionante isso aqui? Não é não, Rogério Gomes? Antes que alguém ficou com dúvidas aqui, filhos de Deus aqui são seres criados, são seres angelicais. Olha só, está bem claro aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Isso aqui é após queda. Essa história de Jó está depois que Adão caiu no pecado, certo? Tranquilo. Mas olha só,
Se nós pensarmos de maneira cronológica, o primeiro a se rebelar contra Deus, que quebrou a sua posição de criação, foi quem? Não foi o diabo? E depois ele veio tentar a obra da criação, a coroa da criação do Deus Todo-Poderoso, Deus Trino, o ser humano. Mas olha só, ele tem acesso à presença de Deus, não é isso que o texto está dizendo? Com qual legalidade? É um termo jurídico interessante. Com qual legalidade? Ele foi expulso, ele se rebelou, ele na verdade, daqui a pouquinho a gente vai ver alguns detalhes a respeito aqui em Apocalipse, mas notem que ele está diante de Deus, ele está tendo acesso. Por quê? Porque ele você já viu aqueles filmes? O promotor é o que acusa? Ele fica assim, ó. Moisés quebrou a lei e ele merece condenação. E aí pegava outro, né? Arão quebrou a lei, Deus. E essa proposta acusatória acontece diante de Deus. Agora você pensa assim, não, mas o diabo tem poder desse jeito? Não é poder. Quando Deus percebeu, palavra humana para a gente entender, que Satanás se rebelou e depois foi e produziu rebelião no coração de Adão e de Eva, Deus podia mandar um raiozinho só, e destruir o diabo? Podia ou não podia? Claro que podia. Ele é o Todo-Poderoso, soberano. Mas ele não o fez. Então nós não estamos falando a respeito de poder. Ele tem o poder de estar lá, ele tem a legalidade. E qual é a legalidade? O pecado dos homens. O que chama a atenção é que da mesma maneira Deus podia também ter feito com o ser humano, condenado o ser humano eternamente. Mas Deus não quis condenar. Pelo contrário, estendeu um plano de salvação. Agora notem o que vai acontecer aqui nesse processo em Adão. Em Jó. Olha como ele é ousado. Então o Senhor perguntou a Satanás. Qual que seria a pergunta se ele não pudesse acessar lá? Isso. A pergunta seria, por que você está aqui? Ele não pergunta isso. Ele pergunta, de onde você vem? Ou seja, ele transitava naquele local, Luiz Gustavo. Transitava na presença de Deus. Com qual papel? Olha aqui, ele demonstra. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Vamos pensar, quem que é Jó, irmãos? Diminui um pouquinho aí que a turma está tudo, daqui a pouco a igreja, eu estou aqui só aqui, ó. Ô Machado, dá um toque nesse aqui, ó. Acho que a turma tá com frio aqui nesse aqui, ó. Já é o quarto que passa para o lado de lá, daqui a pouco não fica aqui, só aqui, ó. Amados, olha só o texto aqui, verso 6. E o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Quem que era o Jó? Homem o quê? Jó era o melhor da terra. Jó era o melhor. E olha o bicho que é terrível. Olha o que ele vai dizer. Jó só é assim porque a teologia da prosperidade chegou sobre ele, Deus. Olha lá. Ele é um homem íntegro e reto. O Senhor disse isso. Aí verso 9. Então Satanás respondeu, olha como ele é ardiloso. Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele,
de sua casa e de tudo que ele tem. Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Olha o acusador. Ele tem tudo, e assim é fácil. Faz isso para o Senhor ver. E a resposta do Senhor, então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser, tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A história toda depois você pode ler se você não conhece, e a maioria é muito provável que conheça a história, o que aconteceu com Jó. Mas o nosso ponto, a nossa ênfase é onde o diabo está e como ele pôde acusar Jó. Porque ele tinha uma posição, não de poder, eu repito, mas de legalidade. Abra sua Bíblia, Apocalipse 12, verso 3. Aqui é a respeito de profecias, citando o Antigo Testamento. Então, por exemplo, algo que já aconteceu, como foi no verso 1, falando a respeito de José, aquele contexto onde a lua e o sol se dobrariam, falando sobre a nação de Israel que seria formada. Agora, verso de número 3. Viu-se também outro sinal do céu, sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz. Observe aqui, está falando a respeito, daqui a pouco você vai ver claramente, do diabo. E está dizendo que ele, olha só, estava, verso 3, viu-se também outro sinal aonde? Onde que está a expressão? É aonde que aconteceu isso? No céu. Porque é importante você entender isso. Satanás, acesso a Deus, mesmo após ter se rebelado. Quando o homem pecou, Satanás saiu triunfante. E eu repito, olha só o que o texto diz: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Há uma rebelião, onde de fato um grande grupo, a gente não tem se esse número aqui é preciso, mas é um grande grupo, porque trabalhamos com textos também, algumas referências figuradas no livro de Apocalipse, né? Mas dá para a gente entender que é uma grande parte. Verso 4: e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela. Quando? A gente já estudou Apocalipse, vai ser difícil essa pergunta, hein, pastor? Eles não lembram nem às vezes do domingo passado. Quem é a mulher? Isso, vocês vieram de João Pessoa, afiado, hein? Você já era reformado lá já? Tinha escola bíblica dominical? Ah, já não sabíamos. Que bênção. Quem é a igreja no Antigo Testamento? Como chama? Quem é o povo de Deus no Antigo Testamento, irmãos? Israel. Paulo chama de Israel de Deus, a igreja. Mas o povo de Deus nasce chamado por Deus de maneira que é um povo só. Nós falamos isso. Agora notem, a serpente está ligada no plano de Deus. Quem ficou sabendo que Jesus viria? Eu disse no início dessa escola bíblica dominical que ele foi prometido quando? Gênesis 3:15. Se você observar, quando Jesus promete, quando o pai promete a pessoa do filho, que iria esmagar a cabeça da serpente, ele está falando com quem ali? Interessante. Com a própria serpente.
Ele está dizendo, a mulher terá um filho, e a semente da mulher irá esmagar a tua cabeça. Qual foi o projeto de Deus para a nação, para o povo de Deus que surgiu ali, por meio de, nós temos ali os filhos de Adão, qual foi o que prosperou caminhando com Deus? Sem ser Abel que foi morto. 7. Nós temos 2 povos, os que vão trilhar o caminho com o Senhor e aqueles que vão se distanciar. É assim ou não é? Isso é importante, uma informação importante. Só tem 2 caminhos. E o povo de Deus caminha pelo estreito e porta apertada. E o contrário é verdade, largo e fácil, mas não tem temor a Deus. Assim caminhava. Os descendentes de Sete, a gente nota claramente até surgir a pessoa de Noé, temor a Deus. E Deus, de maneira progressiva, foi se revelando, chama Abraão. E quando Deus chama Abraão, promete fazer dele uma grande nação. Quem está atento o tempo todo projetando para matar? Matar quem que ele queria matar? Qualquer menino que nascesse, havia uma expectativa, tanto dos homens como da serpente, porque esse pode ser o enviado de Deus como pessoa do Messias, do mediador. Você nota em Israel, de Gênesis a Apocalipse, tanto Israel no Antigo Testamento como a igreja, até Cristo, uma grande batalha, inclusive batalhas reais contra o povo de Deus, para que pudesse exterminar esse povo. O que o rei do Egito fez com as grávidas? Hebreias. Será que era à toa? Ou tinha justamente um plano? Podia matar os meninos maiores, mas matar do ventre, não matar todo menino. De maneira que nós notamos que a serpente, o dragão, aqui é figurado como dragão, estava diante da mulher. Quem é a mulher? A nação de Israel, o povo de Deus, a igreja. E ali no Antigo Testamento, antes de Cristo vir, havia uma batalha para esmagar toda mulher hebreia, para que não chegasse esse plano a se consumar. Mas vamos continuar então aqui, já que você agora entendeu que tem uma ação do diabo tentando atrapalhar o nascimento daquele que viria para vencê-lo. Olha lá, verso 5. Ela deu à luz, louvado seja Deus. Como é que nasceu Jesus? Debaixo do atendimento lá do hospital. Você está no MC, Alex? Está no Madrecor, mudou de time. Foi assim, um hospital bem equipado, foi? E dentro desse contexto, ele teve que fazer a família, no caso, José, teve que fazer o que com a família? Depois que soube o rei que havia nascido. Perceba que o rei, ali o Herodes, ele não conhece de Bíblia. Mas o que o Herodes quis fazer com as crianças? Os hebreus? Porque ele sabia que poderia surgir o que ali? O rei deles, o rei dos hebreus. E ele não sabia a respeito de nada de Bíblia, só imaginou questão política. Mas o rei Herodes disse, vamos matar todas as crianças. Assinado atrás, o diabo. Você acha que essa relação estava sendo aleatória? Havia uma ação diabólica tentando, será esse? E você percebe isso de Gênesis até a chegada da pessoa bendita de Jesus. Caminhando. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro, falando a respeito de Cristo. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quando acontece isso? Ressurreição.
Ah, pastor, por que não fala diretamente a respeito da pessoa de Jesus? Porque aqui não é a proposta de falar de Cristo de maneira a apresentá-lo, mas explicar que Cristo venceu a serpente e o dragão. E que isso não é, digamos, do nada. Há uma obra decretada desde a eternidade para que se consumasse esse plano. Caminhando. Você está com a sua Bíblia aí, né? Para você não se perder. Verso 5. Verso 6 agora. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Cadê aqui deixa eu pegar o 7. É o 7. Então estourou a guerra no céu. Olha só. Estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Notem que após aquele que era o filho da mulher, verso 5, diz assim: ele irá governar todas as nações com um cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Olha só, está falando a respeito de Cristo após a ressurreição, subir para a glória. E quem estava lá com condições de legalidade? Satanás. E o texto diz, verso número 7, também o dragão e os seus anjos lutaram, verso 8, mas não conseguiram sair vitorioso, e não havia mais lugar para eles. Quem? O diabo e os seus anjos. Irmãos, é importante você pensar aqui que a gente fica com a mentalidade da Marvel, né? A gente tem essa facilidade. A gente fica imaginando assim, uma ação literal de um exército de um lado, escudo, e saindo assim um em cima do outro, batendo de frente. Essa é a ideia que nós temos aqui de peleja. É assim, não é? Isso está sendo deixado narrado de maneira que você entenda. Quando Cristo surge, ou melhor, ressurge dos mortos ao terceiro dia, e ele vai assunto aos céus à direita de Deus, ele expulsa o diabo e os seus anjos. O texto diz, por meio de Miguel, no sentido de batalha, ele foi e expulsou. De qual função que ele tinha? Qual função o diabo tinha? Acusador. Ele podia acusar até então, dizendo: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte sobre esse. Mas agora, a pessoa bendita de Jesus, que nasceu como homem, 100% Deus, assumiu a forma humana, a pessoa do Filho, a pessoa do mediador, ele cumpre esse processo todo de viver entre os homens, e na cruz se entrega. O justo substituindo o injusto. Quando Cristo morre, ele tinha pecado? Ele viveu a vida toda, foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Quando ele morre de maneira perfeita, sem pecado, o Pai disse: estou satisfeito, porque a minha justiça foi feita, o meu filho foi morto, e foi morto mesmo. O seu corpo ficou ali, não teve decomposição, diz o texto bíblico, mas ele foi morto, ele estava num túmulo. E Deus Pai, diante desse contexto judicial, declarou: está pago o preço dos pecados de todos aqueles que eu dei ao meu filho. E quando Cristo, ele vai aos céus, a condição para entendermos é, ele expulsa o diabo, que é o acusador, que tinha um palanquezinho lá para ficar assim, ó,
Esse aí, não, esse aí merece condenação. E agora, esse promotor, ele é removido de lá. Olha só, para você ver de maneira ainda mais notória. Verso de número 7, vamos até o 12. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Você estava na dúvida quem é o dragão? É a mesma pessoa. É a serpente. Quem é a serpente? O diabo, Satanás, sedutor de todo mundo. E ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o... Verso 10, está na sua Bíblia assim? E foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso... O quê? Ele acusava diante do nosso Deus. O texto, verso 11. Eles o venceram por causa da bomba atômica que ele tinha na mão. É assim? Por causa da AK-47. Perceba como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Diz o verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que lhe pouco tempo lhe resta. O nosso acusador foi expulso da condição que Adão concedeu a ele. Você já passou uma vergonha dessa? Alguém te fala, normalmente é de casa, né? Aí a pessoa fala assim para você, porque é isso, você assim, fez isso, fez aquilo mais. E aí você faz igual a Chiquinha, né? Fica mais sem graça que chuchu. E aí você fala assim, eu não gosto de ouvir tudo isso, mas é uma verdade absoluta. Sou tudo isso mesmo. Você fica sem jeito de dar resposta. Como é que era a acusação do diabo diante de Deus sobre a minha pessoa? Correta. Ele é diabo, pai da mentira, mas quando ele acusava, ele era certeiro, não tinha falsa acusação. O diabo é removido da sua função de acusador, porque Cristo Jesus, por meio da sua obra realizada na encarnação. Por que nós chegamos nesse assunto todo, pastor? Nós estamos falando a respeito da importância da encarnação, assumir forma humana. Não é reencarnação, não. É encarnar, assumir a natureza humana. Essa obra foi totalmente necessária para que Cristo realizasse até na cruz o pagamento da minha e da sua dívida. O escrito de dívida que constava contra nós foi o quê? Removido, apagado. E de maneira que agora nós temos uma outra pessoa lá. Abra sua Bíblia aí. 1 João 2:1. Eu vivi uma acusação terrível no meu coração. É verdade. Ele continua acusando. Mas ele acusa aqui, no seu coração, nessa terra. E ele tenta te colocar dúvidas
no que Cristo fez, mas ele foi expulso da condição judicial diante de Deus, e o que resta a ele é pouco tempo para fazer o quê? Acusar. Mas você pode responder, sempre consciente: saiba de uma coisa, o meu Redentor vive, e ele fez uma obra que pagou por todos os meus pecados, e segundo os méritos de Cristo, eu fui justificado. Que bênção! Você já pensou? Você pode, e não é batalha espiritual como o povo aí acha não, né? Que o pessoal sai, é assim, ó, você curva a cabeça e fala: fica quieto, Satanás, o meu coração é do Senhor. Você dobra o seu joelho e diz: Senhor, obrigado pela tua obra na cruz, porque realmente eu tropecei mais uma vez. O diabo está aqui me tentando que eu não sou servo de Deus, que eu sou fraco, que eu não consigo, mas mediante os teus méritos e o que o Senhor conquistou na cruz, como fiel advogado que roga junto ao Pai, eu suplico: tenha misericórdia de mim. Você já pensou o que é ter um advogado na presença do Pai, dia e noite? Nós falamos uma das funções do Senhor Jesus, a pessoa do mediador que assumiu forma humana, ele é sacerdote. Você nunca tem, ou melhor, você nunca deixa de ter alguém orando por você sempre. Diz amém. Porque quando até a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, sua esposa não estão orando por você, seu irmão da igreja, quem intercede por você? Cristo Jesus, diante do nosso Deus e Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Para nós encerrarmos nessa manhã, amados irmãos, abre Romanos aí 8:31, texto maravilhoso. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele, ou seja, com Cristo, todas as coisas? Quem tentará o quê? Acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. E os justifica por meio da obra realizada por Cristo Jesus, a sua encarnação, viver de maneira humilde, servo sofredor. Não tinha beleza em Cristo Jesus. Não tinha nada que atraísse, a não ser as palavras de vida eterna. O servo sofredor fez essa obra de modo que ele não empurrou os seus pecados para debaixo do tapete, para que você saia daqui hoje assim: se eu já fui salvo, então está tudo tranquilo. Se você sair daqui hoje com essa consciência, talvez você nunca foi salvo, porque o salvo de verdade, o crente de verdade diz: Senhor, o Senhor pagou um preço pelos meus pecados, todos eles, e por meio da fé eu me aproprio, eu estou seguro, confiado que o Senhor fez isso por mim. A tua palavra diz isso, eu não posso banalizar o que o Senhor fez por mim. Eu não posso tratar de qualquer jeito, porque senão de fato eu nunca entendi o que é ser justificado por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? O diabo não tem mais, ele não tem mais legalidade. Você diz: você pode me acusar aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive, ele está intercedendo por mim e a sua obra é completa. Para terminar, olha lá, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição,
ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Nada dessas coisas. Nós vamos parar. Você pode ler, leia na sua casa o capítulo 8, novamente, de Romanos todo. Você vai ficar admirado com a beleza dessa palavra tão graciosa. Uma palavra cheia de sangue. O sangue do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguma pergunta? Vocês estão parecendo no culto domingo à noite? Todo mundo calado, ninguém pergunta, todo mundo sabe de tudo aqui. Ou então não compartilha nada para ajudar a completar o pensamento. Tranquilo? Então vamos ficar em pé para nós orarmos.